Oi pessoal, Genki! Aqui é a Vivian, dona do canal Vivian e sejam bem-vindos! Quem é que curte as animações do Estúdio Ghibli? Então, né, ao pedido do nosso companheiro Dante-kun, hoje irei trazer o meu top 10 das animações do Estúdio Ghibli. Um beijo enorme por ter sugerido o vídeo. E aí pessoal, preparados para conferir o meu top 10 das animações do Estúdio Ghibli? Tá daí? Bom, vamos começar. Em 10º lugar fica o Oide Poroporo, ou Memórias de Ontem, ou Only Yesterday, que conta a história de Taiko, que quando criança ela morria de inveja das amigas que podiam ir para o interior visitar os parentes durante as férias. Já Taiko, como ela não possuía parentes no interior, ela era obrigada a ficar em Tóquio, né, o tempo todo, e sonhando, né, com o dia dela poder realizar o desejo dela de conhecer o interior. E durante a sua viagem ao interior aos 27 anos, ela é perseguida pelas suas lembranças da 5ª série, o que me fez lembrar muito da minha infância quando assisti ao filme. E creio que muitos de vocês vão lembrar da sua também. É um filme muito fofo e divertido, então fica com o 10º lugar. Em 9º lugar fica o Reseita no Kigassen Ponpoko, ou Ponpoko, a grande batalha dos guaxinins, ou apenas Ponpoko. A história mostra o mundo pelo olhar dos guaxinins, e também a luta deles contra os homens para tentar preservar o seu lar e a natureza. Essa animação possui vários momentos engraçados e divertidos, como também possui momentos tristes que te deixam com o coração na mão. Se você acha a Princesa Mononoke muito pesado, talvez você goste dessa animação, pois ela tem um equilíbrio bacana, né, do divertido com o drama. Então, né, na minha lista, ela fica com o 9º lugar. Em 8º lugar fica Mononoke Hime, ou Princesa Mononoke, ou Princess Mononoke. No meu top 10, junto com o Túmulo dos Vagalumes, ele é a animação que mais achei para adultos, devido a algumas cenas super fortes e complexas. Mas é uma história linda e profunda, onde vemos personagens que nada mais querem do que achar um lugar onde possam ter paz, questionando também se é possível o homem e a natureza andarem de mãos dadas. É uma história bem realista, pois nenhum dos personagens são 100% bonzinhos ou 100% malvados. São personagens com pensamentos e crenças diferentes. E nossa pessoal, a trilha sonora dessa animação é magnífica e casa super bem com as cenas, né? Dando ainda mais vida e emoção à animação. Portanto, né, fica com o 8º lugar da lista. Em 7º lugar fica Majinota Kyubin, ou o serviço de entrega da Kiki, ou Kiki's Delivery Service, que foi a 2ª animação do Estúdio Ghibli que assisti e continua sendo uma das minhas favoritas. A combinação de uma bruxinha com seu gatinho falante mais Estúdio Ghibli não tem erro. Essa animação é puro amor. Ele fala sobre ser independente, o prazer de conhecer lugares novos e obter novas experiências, como também, né, as dificuldades de se adaptar em um lar novo. Me faz lembrar um pouco, né, da época que eu tinha me mudado para o Japão, sem conhecer ninguém ou saber o idioma. Era tudo novidade para mim. Enquanto assistia a animação, eu ficava me perguntando, né, se eu conseguiria me virar em uma cidade nova sem os meus pais e com 13 anos. Você conseguiria? Eu só sei que esse filme é muito fofo e merece ficar com a 7ª colocação da minha lista. Em 6º lugar fica Haru no Gokushiro, ou Castelo Animado, ou House Moving Castle. E, meu Deus, gente, que história mágica e bela. Eu amo esses mundos excêntricos e mágicos que só o Estúdio Ghibli sabe criar, né? Eu acho que a maioria de nós somos inseguros com a protagonista Sophie, e achei bacana, né, o fato deles mostrarem a mudança da aparência dela conforme o estado psicológico da protagonista. Essa animação mostra o quão é importante ter algo que nos faça querer lutar e viver. Também que a verdadeira beleza vem dos gestos e do coração. E mais uma vez, né, todos os personagens são riquíssimos em detalhes e, para vocês terem ideia, até o fogo é carismático nessa animação. Por isso ele fica com o 6º lugar na minha lista. Em 5º lugar fica Sita Chihiro no Kamikakushi, ou A Viagem de Chihiro, Spirit Away. Que história mágica, bem escrita e mais uma vez riquíssima
riquíssima em detalhes. Uma animação que trata de crescimento, gratidão, ganância, preconceitos com muita delicadeza. É bem bacana poder acompanhar como a protagonista vai mudando depois que ela entra nesse mundo paralelo e passa a conviver com seres diferentes, assim como o pessoal vai mudando conforme vai tendo contato com ela. É uma história única e cativante que te prende desde o começo. O diretor falou em uma entrevista que nessa animação também está escondido um outro tema que fala sobre o crescimento rápido da indústria do sexo no Japão e o problema disso ficar exposto para as crianças. Tem várias curiosidades interessantes, caso vocês quiserem, né? Posso fazer um vídeo sobre as lendas urbanas, sobre as animações do Estúdio Ghibli. Então deixa aqui nos comentários, né, pra eu saber, né, se vocês estão a fim de assistir vídeo nesse estilo também. Em quarto lugar fica Mimio Sumaseba, ou Sussurros do Coração, ou Whisper of the Heart. Mimio Sumaseba aqueceu meu coração de uma forma tão gostosa, gente. Ele fala sobre a passagem da adolescência pela busca por si próprio, pelo amor e pelos sonhos, e como as pessoas ao seu redor podem influenciar em tudo isso. E como é bom ter alguém na vida que te incentiva a querer dar o seu melhor. A protagonista se sentindo perdida e sem rumo, eu acho que é algo que muita gente pode se identificar, né? Eu também era assim, e creio que muita gente também já foi ou está passando por isso, mas é algo que não precisa ter medo, pois uma hora a gente se encontra, né? Ele passa a mensagem de acreditarmos nos nossos sonhos e nos dedicarmos a ele, pois quando fazemos algo como tem erro, o resultado pode até ser diferente do que a gente esperava, mas tenho certeza, né, de que essa fase era algo necessário, de que nós precisávamos passar por isso, que nos fortaleceu, né, que vai nos fazer sentir orgulho de nós mesmos mais pra frente. É uma história bem bonitinha e que te motiva bastante, por isso eu gostei muito e fica no quarto lugar da minha lista. Em terceiro lugar fica Tonari no Totoro, meu amigo Totoro ou My Neighbor Totoro. Como eu disse na live outro dia, né, foi o primeiro trabalho do Estúdio Ghibli que eu assisti e que me encantou desde a primeira cena. Amor à primeira vista também existe no mundo do anime, pessoal. Ele conta a história de duas irmãs e o seu mais novo amigo, o lendário espírito da floresta, Totoro. Todos os personagens são tão carismáticos, pessoal, que a coisa mais fácil é você passar a gostar deles. Assim como o ambiente em que a história acontece, é a coisa mais linda. Mas é tudo tão bem feito que é como se eu estivesse vivendo essa aventura com eles. O Estúdio Ghibli é muito bom em fazer isso. Tipo, fazer com que a gente entre no mundo mágico deles. Essa animação é extremamente graciosa e certamente merece o terceiro lugar da minha lista. E o segundo lugar fica para o Bakenou no Ponyo, ou Ponyo é uma amizade que veio do mar, ou Sanponyo. Já falei sobre essa obra aqui no canal várias vezes e se você ainda não assistiu, só lamento, pois é um dos animes mais fofo, ingênuo e gracioso que aquece o coração que eu já vi. Ele passa a mensagem de aceitarmos as pessoas do jeito que elas são, pois amor não tem raça e nem cor. Me ama, Ponyo e Sosuke. Essa versão mega colorida e psicodélica da Pequena Sereia é demais, pessoal, sério. E fica então com o segundo lugar da minha lista. Em primeiro lugar vai para Futaru no Haka, ou Túmulo dos Vagalumes, ou Grave of the Fireflies. E gente, essa animação acaba comigo toda vez que eu assisto. Como eu já falei no vídeo de 7 curiosidades sobre anime, ele provavelmente é o anime que mais me marcou. Quantas crianças não devem ter passado ou passam por algo parecido por causa dessas guerras? Ele mostra o quanto cruel e destruidora a guerra é, como também mostra o forte e lindo vínculo entre dois irmãos, que é a Setsuko e o Seita. Eu, como irmã mais velha, me colocava no lugar de Seita e ficava me perguntando, né, se eu conseguiria agir assim como ele, né, tão corajosamente. Certamente a gente faz o impossível pelas pessoas que a gente ama, mas nossa, mesmo sendo animação, é algo tão real que chega a ser devastador. Ele é um filme lindo, mas que parte o seu coração em pedacinhos mesmo. E ele também é considerado como uma das melhores animações sobre guerra, então vale muito a pena assistir.
e merecidamente fica com o primeiro lugar da minha lista. Esse foi então meu top 10 das obras do estúdio Ghibli. E aí, qual seria o seu top 10? E para vocês que ainda não assistiram, qual filme vocês ficaram interessados em assistir assistindo esse vídeo? Me conte aqui nos comentários. O vídeo de hoje então fica por aqui. Obrigada a você que assistiu esse vídeo, é claro. Espero te ver no próximo vídeo, ok? Um beijo enorme e Matalé!